Na semana passada, alguém assumiu o controle de uma conta no Instagram ligada à Casa Branca da era Obama. A pessoa não invadiu um servidor, não quebrou uma senha, nem rodou uma linha de código. Ela só pediu. A pessoa abriu uma conversa com o atendimento automático da Meta, pediu para o assistente de IA vincular aquela conta a um e-mail que ela mesma controlava e o assistente fez. Tudo educadamente. Agora guarda essa imagem na cabeça, porque ela contradiz quase tudo que te disseram para temer. Há poucas semanas, a Anthropic anunciou que tinha desenvolvido um modelo de IA tão bom em hackear que decidiu não liberar para o público, e o mundo reagiu como reage a todo anúncio desse tipo, com medo digno de filme de terror. A IA gênio do mal, o sistema super inteligente que um dia vai derrubar a rede elétrica, o banco, o país. Só que o ataque que de fato aconteceu essa semana foi o oposto exato disso. Não foi uma IA genial atacando um sistema, foi uma IA ingênua sendo o sistema. O perigo não veio da inteligência da máquina, veio da falta de desconfiança dela. Porque é isso que aquele agente da Meta não tinha. Um atendente humano, na mesma situação, teria parado, estranhado. Espera aí, por que você quer trocar o e-mail dessa conta? Essa fricção, essa pergunta que a gente faz no automático, por puro instinto social, o agente não fez. Ele cumpriu a ordem dentro da própria lógica e nunca questionou o contexto humano em volta dela. E se você constrói qualquer coisa com IA, preste atenção aqui, porque essa parte é prática. Todo agente que toca um fluxo sensível, recuperação de conta, pagamento, autorização, e que entra no ar sem alguém testando ele de propósito, tentando quebrá-lo antes que o atacante quebre, o que na segurança se chama de red teaming, é uma porta destrancada esperando para ser usada. Segurança de agente deixou de ser opcional, virou pré-requisito. E esse erro, executar uma lógica sem desconfiar do humano que a cerca, não é um defeito exclusivo da IA. É o que deve se repetir de formas diferentes no resto dessa semana. Olha onde ele reaparece. A Harvard Business Review trouxe um dado de consumidor que parece não ter nada a ver com hacker nenhum. Mais de um terço dos consumidores americanos, 37%, já cancelou uma assinatura especificamente por causa de anúncio. E não é um número de laboratório. No único trimestre, os cancelamentos subiram na Netflix, Prime Video e no Disney Plus. E a Stanford Social Innovation Review descreve o mesmo fenômeno num terreno ainda mais distante. Projetos sociais bem intencionados que fracassam porque seguem sem perceber as mesmas regras invisíveis do problema que tentam resolver. É o mesmo erro do agente da Meta, só que vestido com outra roupa. A empresa que empurra anúncio não perguntou por que o cliente cancelaria. O projeto social não perguntou que regra tácita estava ignorando. Cada um executou a própria lógica e foi cego para o humano do outro lado. Hacker, anunciante, ONG, três mundos, um único ponto cego. E quando você enxerga esse ponto cego, uma segunda coisa da semana começa a fazer sentido. Por décadas, um modelo de negócio inteiro viveu de uma promessa simples: eu faço por você mais barato e mais rápido do que você faria sozinho. A terceirização, tarefa repetitiva, regra clara, execução enxuta. A HBR aponta o que a IA generativa fez com isso. Corroeu a própria economia que sustentou décadas de terceirização, automatizando justamente essas tarefas rotineiras e baseadas em regras. E isso não é previsão para o futuro. O mercado já está reagindo agora. Nessa mesma semana, as ações das gigantes indianas de terceirização despencaram. A TCS, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, caiu cerca de 9% em um único dia, o pior pregão dela em meses. Os investidores estão recalculando em tempo real quanto vale uma empresa que só sabe fazer barato. Quer dizer, fazer barato e rápido parou de ser diferencial, virou commodity. Se o seu trabalho é definido, padronizável e fácil de medir, a IA já está fazendo por menos. O que não vira commodity é o julgamento de quem decide o que fazer, o domínio de quem entende um problema de verdade, o contexto que a máquina não tem.
O mesmo contexto que faltou para o agente da meta. A execução barateou, a capacidade de julgar ficou mais cara. Aí chega a parte mais contraintuitiva da semana, porque você poderia concluir, tá, então agora a briga é por quem tem a IA mais inteligente. Não é. No topo da cadeia, entre as empresas que constroem esses modelos gigantes, a HBR aponta que o gargalo competitivo está deixando de ser o modelo e até a GPU, e virou a eletricidade. E os números são de assustar. Ainda esse ano, os servidores de IA devem consumir mais energia do que todos os outros servidores do mundo somados. E construir um data center novo hoje leva de 3 a 4 anos. Não por falta de máquina, mas porque a fila para conseguir energia da rede elétrica virou o gargalo de verdade. A disputa de IA mais avançada do planeta não está sendo decidida por quem tem um modelo mais esperto. Está sendo decidida por quem garante energia, quem fecha contrato de eletricidade, quem aguenta o custo de manter isso ligado em escala. A IA deixou de competir como software e passou a competir como indústria pesada, como refinaria, como uma mineradora. Ou seja, até no andar de cima, a vantagem não está na inteligência da ferramenta. Está num fundamento chato, físico, quase invisível, a conta de luz. É aqui que as peças se encaixam. Junta tudo o que a gente percorreu. O agente que entregou a conta, o cliente que cancelou, o projeto que não escalou, a execução que virou commodity. E a eletricidade decidindo quem ganha lá no topo. São 5 histórias, mas é um movimento só. A vantagem competitiva saiu de um lugar e foi para outro. Saiu da capacidade do modelo, aquilo que todo mundo pode comprar, licenciar, copiar, e foi para os fundamentos. Energia, dados, de confiança embutida no sistema e, no centro de tudo, o problema humano, real, de verdade compreendido. A inteligência da ferramenta virou commodity. O que sustenta a inteligência é o que ficou raro. Se você acha que isso ainda é teoria, tem um número que fecha o argumento. Existe um estudo do MIT que já virou referência obrigatória nessa discussão, com uma conclusão dura. Apenas 5% das implementações de IA nas empresas entregam retorno real. 5%. Os outros 95% não entregam nada mensurável, quase nunca por culpa da tecnologia. Falham porque a empresa comprou a IA no susto, por causa do hype, do discurso do fornecedor, da pressão da diretoria, e nunca parou para perguntar para quem de fato ia usar aquilo, o que a pessoa precisava. E eu vou ser direto com você. Esse número de 5% é discutido. Tem gente questionando a metodologia do estudo, mas mesmo quem critica não desmente o essencial. O dinheiro em IA não está se perdendo por falta de modelo bom. Ele se perde por falta de pergunta boa. E a pergunta boa começa antes da ferramenta. Os 5% que dão certo fazem o caminho inverso. Primeiro definem o problema humano que querem resolver e só depois escolhem a tecnologia. Aí desenham onde a pessoa continua no circuito, revisando, auditando, pronta para assumir quando a máquina erra. No fim, a pergunta que decide quem ganha com o IA não é qual ferramenta de IA eu vou usar, são outras, bem menos charmosas. A minha base aguenta? Eu entendi de verdade o que o ser humano precisa do outro lado? O que eu construo sabe desconfiar? Porque dá para comprar o modelo mais avançado do mundo e ainda assim estar construindo sobre areia. E por tudo isso, hoje eu vou te pedir uma coisa diferente. Eu não quero que você me diga qual parte você mais gostou, mas que me conte um caso, um produto, um app, um serviço que falhou com você por puro ponto cego de contexto. Aquela coisa óbvia que ninguém parou para perguntar. Esses são os comentários que eu adoraria ler. Toda semana eu conecto os pontos entre tecnologia, negócios e comportamento humano aqui no canal. Bons negócios e até a próxima!